colaborador e escritor da Escolinha do Professor Raimundo e Malhação. Ricardo Hofstetter participa do Jogo Aberto, contando sobre o livro Transilvânia é o Catete. Ricardo, de onde surgiu a inspiração para escrever o livro Transilvânia é o Catete? Bom, esse livro, está até aqui, aproveitar e mostrar logo, ele é o seguinte, eu escrevi esse livro já tem uns 2 ou 3 anos e foi na época que começou aquela moda de livro de vampiro e que a maioria era coisas para adolescente, né? E eu falei assim, bom, não vou escrever um livro de vampiro para adolescente, que é uma coisa que está todo mundo fazendo e não tem novidade nenhuma. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia escrever um livro de vampiro que não entrasse na onda do vampiro, que fosse para adulto e que não fosse uma coisa de ficção, porque né, vampiro não existe, né? Mas junta um pouco mais com a realidade, né? Pois é, então eu tentei, como é que seria contar uma história de vampiro, mas uma história possível, uma história real, que pode acontecer. Então, na verdade, a Transilvânia é o Catete surgiu disso, porque é uma história de vampiro, entre aspas, né? É de vampiro, mas é uma história real, que pode acontecer, enfim, e não tem a coisa dessa coisa fictícia, né? De quase uma ficção científica, né? Em qualquer sociedade pode acontecer a história do seu livro, né? Com certeza, porque é um cara, ele é um serial killer que ele acha que ele é descendente de Drácula, né? Então, assim, em alguns momentos o protagonista, que é o Marcos Sacramento, que é o jornalista, né? Ele chega até a acreditar que o cara realmente é vampiro, né? Vampiro pode pegar sol? Cara, eu acho que não, né? Não pode. Não pode. Como você fez o Vampiro Carioca? Pois é, o Vlad, ele só saía à noite, né? Ele não andava durante o dia. E no final das investigações, eles acabam descobrindo que o apartamento dele, que é no Catete, né? Por isso é o título do livro, o apartamento dele era totalmente vedado, ele botava fita isolante, aquela fita preta, né, que se usa em eletricidade, ele vedava, o apartamento todo dele era vedado, né? Inclusive a primeira vez que o jornalista, que é o protagonista, que está investigando o caso, entra no apartamento, ele toma um choque, porque é tudo fechado, é como se fosse um estúdio de TV, só que todo escuro, todo, né? E ele só saía à noite, ele não saía durante o dia, né? E por que você escolheu o bairro Catete? Bom, o Catete, assim, é um bairro muito curioso, porque é um bairro que tem uma arquitetura muito interessante, né? Lembra um pouco Paris, porque são prédios muito antigos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um prédio que é um bairro que é muito mal conservado. A arquitetura dele é muito mal conservada, né? É aquele estereótipo, né? Então, assim, ele tem um visual legal, mas, ao mesmo tempo, você olha e fala, caramba, é uma coisa decadente, né? E o personagem principal, que é o Marcos Sacramento, que é um jornalista, ele é um cara decadente, ele está num momento da vida dele que ele é alcoólatra, ele não tem família, ele só tem um amigo, ele briga com todo mundo, ele fala palavrão o tempo todo, então ele é um cara que ele está de mal com a vida, né? Ele está decadente também. Então eu achei que juntar o Catete com ele era perfeito, porque o bairro é decadente, ele é decadente, né? No final do livro ele até consegue sair da decadência dele, o Catete continua lá decadente, ele não conseguiu. No início do livro tem até um diálogo que ele tem com uma prostituta, que ele fala, conversa, e depois ele faz uma reflexão sobre a vida. E eu percebi que era uma crítica social. Você usou ele como um porta-voz de uma crítica sua? Sim, também. O Marcos, ele tem um problema que assim, ele é um jornalista fracassado, né? Ele não deu certo profissionalmente até esse momento, até o momento que começa o livro, né? E ele é aquele tipo de pessoa que acho que todo mundo conhece, que bota a culpa dos seus fracassos no outro, né? Então, assim, para ele todo mundo é incompetente, o chefe dele é um idiota, ele é muito melhor do que o outro, ele é realmente um bom jornalista, mas ele não consegue entrar nesse mundo que ele acha que é tudo de armação, de conchavo. Ele tem essa coisa que um pouco é realmente o mundo, um pouco é assim, mas dá para você ser íntegro e conseguir sucesso, né? Dá para ter. E ele acha que não, ele acha que tá tudo perdido, que não tem jeito, não sei o quê. Então ele tem essa coisa para baixo, né? Mas, Ricardo, como é que você fez para mesclar uma história de vampiro com um romance policial? A ideia foi que o Vlad, que é o serial killer, né? Ele já matou umas 5 ou 6 pessoas, a maioria prostitutas, a maioria acho que ele mata sempre mulheres.
E ele é muito bom nisso, porque ele não deixa pista nenhuma. A polícia, ninguém consegue encontrar ele. E assim, na cidade está rolando um buchincho na mídia, nas TVs, nos jornais, porque assim, será que esse cara é vampiro mesmo? Porque ele mata as vítimas e chupa o sangue delas. E tem marca então começa a rolar, e assim, a polícia não consegue pista nenhuma dele, então vira uma coisa que a mídia começa a falar. Todo mundo, quem é esse cara? Por que a polícia não consegue prender ele? Será que ele é vampiro mesmo, né? Então começa a ter todo esse buchincho. E no jornal ele acaba tendo uma briga com o chefe dele, que ele vive brigando, e ele é rebaixado no jornal dele especificamente. A seção policial é a geladeira, é o lugar que quem fez besteira vai pagar os pecados na geladeira. Mandam ele para lá. Com a história, né? E aí quando ele chega lá, o editor fala para ele, olha, vamos descobrir quem é esse cara. E ele odeia a história de vampiro, acha tudo isso uma bobagem, mas ao mesmo tempo ele está no fundo do poço, né? Ele acabou de ser rebaixado mais uma vez, ele está no último degrau ali do jornal, não tem mais para onde ele ir para baixo, só se ele mudar de profissão, né? E como jornalista, né, ele já está no fundo do poço. Ele fala, então tá bom, então já que eu estou aqui, vamos embora. E acaba que essa aventura que ele acaba se envolvendo fica sendo até como que a salvação dele, né? Nessa viagem de descobrir quem é o cara, ele acaba conhecendo uma prostituta, que é a Nicole, que é uma prostituta de alto nível, mas ele nem consegue, ele é tão recalcado, tão problemático, que ele nem consegue ver que a Nicole, na verdade a Nicole é uma mulher linda, e ele não consegue ver isso. Ele tem até o orgulho de nunca ter pago para uma mulher transar com ele. E essa é uma história que eu achei legal misturar, porque assim, já que ela vai ser uma prostituta, teria que ter algum conflito dele com ela, né? Uhum. Então ele tem um grande orgulho na vida, que é nunca ter pago para uma prostituta. Ele nunca pagou para ter sexo, né? Ele acha isso o máximo. Todo mundo acha isso uma bobagem, mas ele acha isso o máximo. Ele se sente mais importante, ele se sente acima dos outros homens que já pagaram por sexo, e ele nunca pagou. E ele chama isso da virgindade mundana dele. E aí, o que acontece? Quer dizer, eu fiz isso para criar um conflito, né? E aí a Nicole, quando ele conta isso para a Nicole, de sacanagem, fica tentando ele o tempo todo, e dizendo que para ele faz um precinho super camarada, cobra só R$10, e ao mesmo tempo ele tem um tesão enorme nela, a Nicole tem coxas lindas, então ele morre de tesão nela, mas ao mesmo tempo ele não quer perder essa virgindade mundana dele, porque ele acha que ele vai deixar de ser especial, né? Tem de tudo, tem sexo, tem drogas, tem rock and roll, tem de tudo. E Ricardo, a gente ficou sabendo que o seu livro ele teve uma noite de autógrafos virtual. Exatamente. Como é que é essa história? Esse livro que agora está em papel, na verdade ele foi lançado primeiramente há 1 ano atrás, ele foi lançado como e-book, que é para ser lido nos leitores eletrônicos, tipo Kindle, Nook, esses leitores eletrônicos, né? E aí eu achei interessante, em vez de fazer uma noite, porque assim, eu não ia ter o que autografar, porque não tinha, naquela época o livro ainda não tinha sido lançado em papel, então fazer uma noite de autógrafo e autografar o quê? O Kindle das pessoas, né? Não ia ter o que autografar. Então a gente inventou uma noite de autógrafos virtual, onde as pessoas iam lá num determinado site. Eu aparecia na TV dando uma entrevista para uma jornalista e conversava com as pessoas que chegavam no site, que faziam perguntas pelo Twitter, e eu respondia as perguntas das pessoas. E quem comprasse o livro, quer dizer, já teria comprado na Amazon, ou na Livraria da Cultura, ou na Saraiva, né? Poderia mandar o arquivo, né, do e-book para a gente, e a gente colocava um autógrafo digital, que na verdade é uma imagem que a gente colava dentro do arquivo e mandava o arquivo de volta para a pessoa. Ideia, assim, Fui eu que bolei. Já isso. Que não ia ter meu papel para assinar, tu usou isso. Eu achei assim... super atual. E eu achei que foi assim, pelo menos eu não sei se no mundo, mas no Brasil eu nunca tinha ouvido falar de uma noite de autógrafo virtual. Para mim, eu acho que foi a primeira. Não sei se no mundo já tinham feito. Então eu achei que era uma ideia muito bacana de fazer. Foi, assim, pelo menos eu acho que foi a primeira noite de autógrafos inteiramente virtual, né? Porque até o autógrafo era virtual, a pessoa recebia por e-mail. A necessidade de você fazer o papel foi porque muita gente começou a ler, a comprar, e você
Na verdade, assim, quando eu lancei como e-book, eu tomei um susto, porque eu já usava o Kindle para ler e acho ótimo, não sou daqueles saudosistas que gostam do cheiro do papel, não sei o quê. Tem até uma piada que diz que vão lançar um perfume com cheiro de papel para quem não gosta de ler. Para mim, o importante é a literatura, né? E o que importa não é a mídia, né? o suporte, né? É o que está ali dentro, é o conteúdo. E você lendo um e-book ou lendo um livro é a mesma coisa, na verdade, né? E o e-book tem milhares de facilidades, né? Você não ocupa espaço na sua casa, quando você se muda, você leva uma coisinha assim, não leva caixas e caixas de livro, também, né? Ecológico. Não gasta papel, não tem encalhe, porque, por exemplo, livro de papel você edita 1.000, 2.000, 3.000. Se não vender, fica encalhado aquele troço lá, né? Eu tomei um susto na época, porque eu já usava os e-books, eu usava para ler. E eu tomei um susto que eu achei que muita gente usava. E eu fui ver que muito pouca gente usava, muito pouca gente sabia como usar, porque quando eu mandei o convite para a noite de autógrafos virtual, muitas pessoas me responderam, vai ser em que livraria? Não vou poder ir porque eu vou estar viajando. Quer dizer, as pessoas não entenderam que era na internet. E muitas pessoas que compravam o livro não sabiam como mandar o arquivo para mim, para eu poder autografar e mandar de volta. Então eu vi que as pessoas no Brasil ainda estavam muito despreparadas para o e-book, né? Enquanto nos Estados Unidos, a Amazon hoje em dia ela já vende, o número de e-books é muito maior do que o número de papel vendidos, né? Hoje em dia, nos Estados Unidos já se vende muito mais e-books do que papel, né? Aqui no Brasil, para mim, foi um choque ver que as pessoas estavam muito despreparadas, né? Assim, e até pessoas de alto nível, de universidade, pessoas que não têm esse hábito de usar. Ricardo, me diz um negócio, qual era a mensagem que você quer passar com esse livro? A mensagem que você queria deixar para o público? Esse livro, eu acho que não é um livro assim não é um romance policial seguindo todas as regrinhas de um policial, né? Ele é um romance que eu gostaria, que eu quis brincar com a personalidade desse cara, né? E tentar ver que a gente, muitas vezes a gente faz isso, a gente, em vez de assumir as culpas pelos nossos erros, a gente fica jogando a culpa em cima de outro, eu não dei certo porque tal coisa não aconteceu, tarará, e as pessoas muito que não assumem que, não deu certo porque eu vacilei, porque eu errei, né? Então um pouco foi para falar disso, e assim, na verdade tem milhares de temas aqui dentro que eu acho que são super legais de falar, né? E típicos do nosso Rio de Janeiro, né? Pois é, a coisa de, sabe, uma cidade linda como o Rio, que é super maltratada, super mal conservada, né? O Rio poderia ser como Paris, uma cidade que você anda, só de andar na cidade você já fica feliz, né? Pois é. E aqui não é assim, mas poderia ser, né? Então dá um dó no coração, né?